agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar, depois vamos cantar parte de um refrão. Depois do refrão você pode se assentar. Senhor Jesus, o Senhor é fiel, e nós te louvamos por estar na sua presença. Conforme diz a sua palavra, nós viemos aqui prestar ao Senhor um culto racional, onde nós temos entendimento do que viemos fazer aqui, para quem viemos cultuar, o que viemos entregar a essa divindade poderosa e maravilhosa. Diante de palavras, diante de louvores que aqui ouvimos, nós continuamos na sua presença. Fala em nosso meio e não se cala. A sua palavra é santa, ela é poderosa, ela edifica, ela exorta, ela cura, ela levanta, ela transforma, porque a sua palavra é poder. A sua palavra é que dá direção à vida do homem, às nossas vidas, ó Pai. Nós estamos aqui porque dependemos do Senhor. Nós estamos aqui não porque somos bons ou melhores, mas estamos aqui porque todos dependemos da sua graça, do seu perdão, do seu amor, da sua infinita misericórdia. E é por isso que nós já entendemos, ó Pai, que o culto é para Ti, e nós estamos Te adorando e Te bendizendo ao Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo nesta casa sempre. Por isso continua a falar em nosso meio, em nome do Senhor. Em espírito, olha só, e em verdade, nós fizemos o quê? Te adoramos, Te adoramos. Aleluia. Em espírito e em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver pra Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flua Você amor. pode adorar o Senhor, você pode bem dizer a Ele nessa noite. Aleluia. Tome teu assento. Glória a Deus. Ele é fiel, Ele é santo, Ele é poderoso, e é por isso que nós continuamos na presença do nosso Senhor Jesus. Nós lemos a palavra do Senhor em uma epístola, em uma carta. Esta carta, quem é o autor dela é Paulo. Paulo, um homem muito usado na mão do Senhor Jesus. E esta carta ele escreve acerca de 52 depois de Cristo. Essa carta ele escreve aos irmãos que estão em Roma. Esta carta ele escreve em Corinto, e alguém leva essa carta do apóstolo Paulo aos irmãos que estão em Roma. Alguns historiadores dizem que precisamente a carta foi levada a Roma por uma viúva chamada Febe.
e ela iria tratar dos seus negócios, e Paulo diz: pega e faz um favor para mim. Eu tenho uma carta para os meus irmãos que estão em Roma. Eu não posso ir até lá, mas eu preciso que você leve para mim. E a irmã leva essa carta, esta viúva leva essa carta até Roma, onde os irmãos estão lá. Paulo está escrevendo, ou escreve esta carta para ajudar os irmãos. Esta carta ele não é tão preciso no sentido próximo, no sentido de experiências frente a frente com os irmãos. Ele não conhece os irmãos de Roma. Paulo, ele escreve a desconhecidos, assim como a carta aos Coríntios. Paulo está em Corinto, ele está próximo aos irmãos, então a sua palavra já é mais exortativa, a sua palavra já é mais direta, ele tem um pouco mais de liberdade para escrever algumas realidades para os irmãos em Corinto, porque ele está lá próximo aos irmãos. Quem fundou a igreja em Roma não foi Paulo, é por isso que ele tem todo o cuidado para escrever a carta. Quando ele envia esta carta, chega em mãos dos nossos irmãos, porque eles estão, de uma certa forma, sofrendo, estão sendo perseguidos. Roma está sendo inflamada pelo pecado, Roma está sendo inflamada pela idolatria. Os irmãos estão sofrendo, estão sendo perseguidos, muitos estão sendo mortos. Mas Paulo fica sabendo e escreve esta carta aos irmãos que estão em Roma. Esta carta, ela tem sido considerada uma obra-prima ao qual o apóstolo Paulo escreve, tanto pelo seu valor intelectual, também como seu valor teológico. Alguns homens eminentes, eles têm apreciado esta carta sobremaneira. Diz que Crisóstomo ouvia a leitura desta carta uma vez por semana. Ele achava muito lindo. Outro pensador e escritor considerou essa carta como um livro mais profundo jamais escrito. Calvino até chegou a dizer que ela abria as portas a todos os tesouros das Escrituras. Martinho Lutero chegou a chamar principal livro do Novo Testamento e um evangelho puro. Mas escritores disseram que, ao compreender melhor, eles copiavam, eles escreviam essa carta muitas vezes porque tratava da sua vida espiritual. Romanos, esta carta aos Romanos, ela ensina as verdades que se referem ao crente na sua vida individual. Paulo primeiro, ele começa trazendo uma mensagem doutrinária aos irmãos. Do capítulo 1 até o capítulo de número 11, Paulo está trazendo uma mensagem doutrinária, está lhe ensinando. Paulo está chamando a atenção deles sobre o pecado. Ele está dizendo, os gentios pecaram, a partir do capítulo 1, os gentios pecaram. Capítulo 2, ele vai dizer que os judeus também pecaram. Capítulo 3, ele vai dizer, ele passa uma régua, e meus irmãos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não é somente os gentios, não é somente os judeus, mas todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A lei era para apontar o pecado do homem, para massacrar o homem, mas ele diz, teve o primeiro Adão que pecou, e é por isso que nós estamos escravizados pelo pecado, mas só que vem o segundo Adão, ele se refere-se ao Senhor Jesus Cristo, mas o segundo Adão veio para libertar o homem do pecado, veio para sarar a humanidade do pecado.
pecado. Aí ele está dizendo, o que a lei apontava para matar, através do pecado de Adão, vem o segundo Adão, Jesus Cristo, e lá na cruz ele cumpre a lei e começa a dispensação da graça. E Paulo disse, a gente já está liberto do pecado, a lei não condena mais nós, porque estamos vivendo debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Paulo está dando estas doutrinas aos irmãos. Do capítulo 9 ao capítulo 11, ele vai destacar que os israelitas não entenderam esse presente, rejeitaram a Cristo, rejeitaram o Messias, e ele vai dizer que nós então, gentios, todo o povo que não é de Israel é chamado de gentil, e nós então, os gentios, tivemos oportunidades de se tornar filhos de Deus, porque aceitamos a Cristo, aceitamos o Messias, aceitamos o Evangelho, e hoje não somente somos criaturas, mas hoje somos chamados de filhos de Deus. Aleluia. Filhos de Deus. A partir do capítulo 12, Paulo vai dizer para os irmãos, até aqui foi a doutrina, o ensinamento. Doutrina quer dizer aprendizado, o ensinamento da palavra do Senhor. Até aqui vocês aprenderam sobre as doutrinas, mas a partir do capítulo 12, Paulo diz, agora vocês vão colocar em prática aquilo que vocês ouviram. Porque o servir ao Senhor não é somente ouvir, mas o servir ao Senhor é também ouvir e praticar a palavra de Deus. É aquilo que Jesus falou das duas construções, uma construída sobre areia, outra construída sobre a rocha. Primeiro ele fala sobre a rocha. Há um homem inteligente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus está dizendo, o homem inteligente é aquele que ouve a minha palavra e é aquele que pratica a minha palavra. É o homem inteligente que levanta a sua casa sobre a rocha. Jesus fala da outra construção, construída na areia. Agora há um homem insensato, há um homem que não é inteligente. Ele ouve a palavra, mas não pratica a palavra. Ele vai construir a sua casa sobre a areia. Desce a chuva, corre os rios, bate os ventos contra a casa que está sobre a rocha, ela não cai, porque está edificada sobre a rocha. Bate o vento sobre aquela que está edificada sobre a areia, aquela casa cai, porque é aquele que ouve a palavra e não pratica a palavra. Paulo aqui está dizendo, agora vocês ouviram as doutrinas, a partir daqui vocês vão ter que praticar o que eu vou passar para vocês. E ele diz, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vemos aqui o caráter do culto inteligente. O crente que é inteligente, ele sabe que o culto não é somente eu aprender e não fazer nada com aquilo que eu estou aprendendo. O culto, enquanto eu venho para cultuar o nome do Senhor, é aquele que entende. Eu venho para o culto com o meu corpo, eu venho para o culto com a minha alma e eu venho para o culto com o meu espírito. Viemos aqui a caráter do culto crente inteligente. Não é apenas um culto chamado de louvores, não é apenas um culto chamado de cânticos, de hinos ou leitura somente da palavra de Deus, mas na consagração a Deus de todos os poderes do nosso corpo. A palavra para o culto é a mesma traduzida ao servir. No culto eu estou servindo ao Senhor. Aleluia. E ele diz, apresenteis em sacrifício vivo, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está dizendo, Deus não quer somente o teu espírito, Deus não quer somente o teu espírito e a tua alma,
Deus quer você por completo. Deus quer o teu espírito, a tua alma e o teu corpo, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o quê? É templo do Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo, nós precisamos aprender que no culto racional, a gente traz o nosso espírito e a nossa alma através do corpo, aleluia. Acha para mim, irmã, na Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo está dando algumas instruções e fazendo a gente entender que Deus quer a gente por completo. Olha lá, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu vim para a igreja, eu preciso ter o meu culto racional no meu espírito, na minha alma e no meu corpo, aleluia, glória a Deus. Pastor, não entendi. Quando você vem para a igreja cultuar, o teu espírito precisa estar ligado com o Senhor, a tua alma e a tua mente precisa estar ligada com o Senhor, e o teu corpo estar respondendo às ativações do seu espírito. É por isso que no louvor, é por isso que na mensagem, é por isso que na oração, alguém vai vibrar. Você não vai ver o espírito vibrando, mas o teu espírito vai dizer para o teu corpo: vibra, porque eu estou sentindo algo poderoso. E o teu corpo vai levantar a mão, o teu corpo vai dar glória a Deus, aleluia. Alguns vão até bater o pé, alguns vai dar sorriso, porque está sentindo uma alegria tão grande. Está no culto racional, corpo, alma e espírito. E Paulo está dizendo: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está dizendo: o seu espírito precisa estar ligado com o céu, a sua alma precisa estar ligada com o céu, e do teu corpo você também precisa cuidar, porque ele é templo do Espírito Santo de Deus. Quem está vivendo na direção do Espírito Santo de Deus, ele cuida do seu corpo, não traz impurezas para o seu corpo. Quem está sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele entende que no culto racional todos os seus membros adoram ao Senhor. E assim como disse o salmista no Salmo 103: bendiz, ó, minha alma ao Senhor. E ele diz: e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Que o meu espírito possa louvar o Senhor, que a minha alma possa louvar o Senhor, que o meu corpo possa vibrar e louvar ao Senhor, que criou todas as coisas. Ele continua dizendo: e não, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo. Paulo está dizendo: não se conforme com esse mundo. Não é questão de você cruzar os braços e dizer: eu não me conformo com isso que está acontecendo, eu me posiciono ao contrário, eu não me conformo. Paulo está dizendo: não torneis conforme este mundo. Paulo diz: este mundo, ele tem um padrão. Este mundo quer colocar você dentro do padrão dele. E Paulo quer dizer aqui: você não se torne conforme o mundo está dizendo, mas se você tem o seu corpo, tem o seu espírito e a sua alma sendo direcionada pelo Senhor, você está dia após dia em transformação na presença de Deus, e não se conformando, não se tornando conforme este mundo. O mundo tem uma forma,
E Ele quer que você se encaixe nessa forma. E todos aqueles que não se encaixam no sistema e na forma deste mundo, eles estão sendo deixados de lado, estão sendo desamparados, estão sendo excluídos, porque não estão entrando dentro da forma do mundo. Só que Paulo vai nos dizer ainda: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo está dizendo: não seja como o mundo, não viva como o sistema mundano quer direcionar a sociedade. Por quê? Porque você não é direcionado pela terra. Você, aleluia, que é filho de Deus, que é perdoado, é direcionado pelo céu, aleluia. É o céu que vai conduzir você. Mas essa condução traz em nós o que? Transformação. Paulo está dizendo: transformai-vos, transformai-vos. Seja transformado o que? Todos os dias. Aí eu recebi a transformação de um dia para o outro e nunca mais preciso de uma aplicação de Deus na minha vida, de uma transformação de Deus na minha vida. Não, dia após dia você está em transformação, ou precisa estar em transformação. Paulo está dizendo: transformai-vos. Ele está dizendo: aqui vocês vão ter que colocar em prática o que a palavra do Senhor está dizendo. Aqui precisa ter esforço, aqui precisa ter dedicação da tua parte para você receber esta transformação. Transformai-vos, transformando-se todos os dias, sendo transformados, aleluia. É uma ação contínua. A vida cristã, você já ouviu essa frase? Não é mar de rosa. A vida cristã não é mar de rosa. É só vitória quando você aceita Jesus. É isso? É isso ou não? É só vitória quando você aceita Jesus. Não dá nada mais errado quando você vem para o Evangelho. Você não vai ter nenhum sofrimento quando você vir para Jesus, irmão. Evangelho não é isso. Evangelho é confronto. Evangelho é transformação. É por isso que Paulo quer ajudar os nossos irmãos que estão em Roma e estão sofrendo. Muitos sendo mortos, perseguidos. Chega ao ponto até da carta Paulo dizer, a ele que diz essa frase: meus irmãos, por todas essas coisas somos mais do que vencedores. Paulo está dizendo, não é para alguém que está dando certo no trabalho. Paulo está dizendo, não é para alguém que deu certo o carro que quis, a casa que quis, o salário que quis. Não é isso, não é para esse tipo de gente que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo para quem está morrendo, para quem está perseguido, sendo perseguido. Paulo está dizendo, nós somos vencedores por esses atos, aleluia. É fácil a gente pregar para alguém que está dando tudo certo. Nós somos vencedores por amor do Senhor Jesus. Agora vai falar para alguém que está na prova, vai ensinar alguém que está com dificuldade. Mas é aí que nós entendemos que Paulo, direcionado pelo Espírito Santo do Senhor, ele vai dizer, vocês precisam se esforçar para acontecer em vocês essa renovação, para o mundo não dominar vocês, mas vocês serem dominados pelo Senhor Deus que está nos céus. Todos os dias nós estamos em transformação. Tinha que ter lá na porta, várias plaquinhas, e todos nós pegar essas plaquinhas e colocar no nosso pescoço e dizer, desculpe aí os transtornos, eu estou em obras. Alguém vai olhar para você e vai ler a frase, eu estou em obras, quer dizer, não, é alguém que está sendo transformado. Mas a gente não tem a plaquinha lá na porta para pegar, colocar no pescoço e alguém vê que a gente precisa dessa transformação. É por isso que muitos murmuram, é por isso que muitos param, desanimam, porque não entende. Aquele que está do seu lado está em transformação. Você que entra na igreja está em contínua transformação.
Os pastores que pregam neste altar estão em transformação. Os obreiros, os músicos, a igreja do Senhor está em contínua transformação. Na igreja ninguém é perfeito. Na igreja todos nós estamos em contínua transformação. Por isso, se alguém reclamar de você, diga: paciência, meu irmão, eu estou em transformação. O Senhor vai me ajudar nesse processo. Eu estou sendo transformado por Ele. Aleluia, 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 aleluia. E Paulo diz: vocês estão sendo transformados. Não é para pior, mas é para melhor. Provérbios capítulo 4, versículo 18. O sábio Salomão, ele escreve em Provérbios 4,18: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais, até ser o dia perfeito. Ele está dizendo: a vida do justo não é transformada de um dia para o outro somente. A vida dos justos, ela vai sendo transformada, ela vai brilhando um pouco hoje, ela vai brilhando um pouco amanhã, até se tornar perfeito. Aleluia. E quando se tornarmos perfeitos, não estaremos mais nesta terra, mas estaremos juntamente com o Senhor, nos ares, nas nuvens. Então, conforme você ouviu a palavra da cruz aqui, carregue a sua cruz e não pare, aleluia, porque você está em processo de transformação na presença de Deus, o nosso Senhor. Aleluia. Não se conforme com este mundo. Não esteja na forma deste mundo, mas esteja em processo de transformação. O mundo dá um padrão para o povo seguir. O mundo, diz a Bíblia, que no mundo jaz o maligno. O sistema do mundo dominado pelo diabo. Um dos nossos irmãos escreve a carta, não lembro se é João ou se é Tiago, mas ele escreve a carta dizendo: no mundo jaz o maligno. Ele está dizendo dessa forma: o mundo está sendo balangado pelos braços do inimigo, está sendo dominado pelo inimigo. No mundo jaz o maligno. E Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, não entra na forma do mundo que você vai se perder, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O nosso padrão não é o mundo, o nosso padrão é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 18. Nós estamos caminhando para Cristo. Enquanto o mundo é parecido com o maligno, faz as obras do maligno, a igreja, os crentes, os salvos, os filhos de Deus estão sendo direcionados pelo Senhor e tenham como padrão ao Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 18. Aleluia. A igreja é o local onde você é curado, é o local onde você aprende, é o local onde Deus fala com você. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo de Deus. Nós não temos o padrão do mundo, nós temos o Senhor. Nós somos transformados pelo Espírito Santo e somos a imagem de Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. O nosso padrão é Cristo, o nosso modelo é Cristo, aquele que nós imitamos é Cristo. É por isso que a igreja não para em meio às perseguições, em meio às tantas aflições e opressões do maligno, porque nós temos a presença daquele que direciona a nossa vida.
Ele diz ainda: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele está dizendo uma renovação na sua mente, uma renovação na sua forma de pensar. É isso que acontece enquanto você se apresenta ao Senhor, corpo, alma e espírito. E é nesses processos de transformação que até a tua forma de pensar é transformada. Mudança de mentalidade é essencial para você. É por isso que enquanto você não estava servindo ao Senhor, a sua forma de pensar era uma, os seus projetos eram a sua direção era uma. Mas depois que você veio para Cristo, aleluia, Ele mudou a sua forma de pensar. Está mudando a sua forma de pensar. Se não mudou, você pode ser deixado e você esticar essa transformação e o Senhor te ajudar a sua forma de pensar. Renovação do vosso entendimento. Porque a nossa mente precisa ser de Cristo. A nossa mente precisa ser do Senhor. O inimigo só quer conquistar alguém pela mente. Se o inimigo conquistar a mente desta pessoa, ele já conquistou todo o seu corpo. É a mente que dá a direção para o corpo. É por isso que você precisa cuidar da sua mente, dos seus pensamentos. O inimigo quer conquistar alguém e começa pela mente. Mas se a mente estiver protegida, se a mente estiver guardada, o inimigo não terá oportunidade de agir na sua vida, porque você está guardado pelo céu, pela proteção de Deus. É por isso que uma das armaduras de Deus, que diz o apóstolo Paulo em Efésios, é o capacete da salvação. Se você usar o capacete da salvação, uma das armaduras de Deus, a sua mente será protegida, a sua mente será guardada, a sua mente será bloqueada contra as ações do maligno, mas a sua mente será direcionada pelo céu, pelo Senhor. E se você está refém dos seus pensamentos, nesta noite, se você quiser, começa o processo de transformação na sua vida. O Senhor começa a transformar a sua mentalidade aqui nessa noite, se você assim quiser. O inimigo não vai ter acesso à sua mente, porque ela está guardada pelo Senhor Jesus. Aleluia! Se você tiver a mente protegida, a Bíblia nos dá direções sobre a saúde mental. A Bíblia trata sobre a saúde mental. Isaías capítulo 26, versículo 3: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías está dizendo que a nossa mente precisa estar no Senhor, para Ele nos abençoar, para Ele nos conservar. Paulo diz em Colossenses capítulo 3 e 2: pensai, mente, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pastor, mas eu tenho os meus afazeres, eu tenho que só pensar naquilo que está em cima, eu não posso me focar nos meus compromissos. Não é isso. É você ter em mente que você tem Cristo, tem salvação. É você ter em mente que aquilo que você está fazendo e produzindo aqui na terra, tudo é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Você faz com excelência, mas a mente ligada no céu. Filipenses capítulo 4, versículo 8: quanto ao mais, irmãos, olha só, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, ele diz: nisso aplique a sua mente.
Pense nas coisas boas, pense nas coisas puras, nas coisas amáveis, nas coisas honestas. Aplique a sua mente nas coisas que louvam ao nome do Senhor. Ele está dizendo, fazendo isso, a sua mente, o seu pensamento está sendo guardado pelo Senhor Jesus. Disse um escritor, nós não podemos impedir que os passarinhos voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que os passarinhos façam ninhos sobre a nossa cabeça. Ele está dizendo dos pensamentos. Há pensamentos que vêm, que vão na sua mente, que você talvez não pode impedir, mas o que acontece é que você não pode deixar esse pensamento enraizar na sua mente, porque a partir da sua mente que o seu corpo vai se movimentar. É por isso que Provérbios 23, o Senhor diz: filho meu, dá-me, entrega para mim o teu coração. Coração aqui fala de pensamento, coração aqui fala de mente. É Deus dizendo: filho meu, dá-me a tua mente, deixa eu cuidar de você. O inimigo quer tomar conta da sua mente para adoecer você. O inimigo quer tomar conta da sua mente para tirar as suas forças. O inimigo quer tomar conta da sua mente para desestruturar você. E ele diz: filho meu, dá-me a tua mente, dá-me o teu coração, deixa que eu vou cuidar dele. Aleluia. Isso só acontece se nós quisermos. Se o homem quiser entregar a sua mente, entregar a sua vida, entregar o seu corpo, Deus está dizendo: eu vou cuidar de você, eu vou cuidar dos seus pensamentos, eu vou direcionar a sua vida. Por isso, através dessa palavra, seja transformado pela mudança de mentalidade. A metanoia, mudança de mentalidade. Algo poderoso que acontece na sua vida, enquanto você tem essa mudança da natureza, é o Senhor que está agindo em você. É por isso que é tão maravilhoso alguém que serve ao Senhor, que ele diz: antes eu fazia tantas coisas, hoje eu até tenho vergonha de falar, de tantas coisas que eu fiz. Porque está acontecendo a transformação, está acontecendo a mudança de natureza, e o Senhor é Deus que abençoa. Aleluia. Paulo continua dizendo em 1 Coríntios 2:16: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós pensamos naquilo que é puro, nós pensamos naquilo que dá direção para a nossa vida. Aleluia, glorificado o nome do Senhor. E é por isso que o próprio Deus fala através da sua palavra em Jeremias 29:11: porque eu bem sei os pensamentos que penso acerca de vós. Porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Deus está dizendo: o meu pensamento para vocês é de paz, é positivo. O meu pensamento para vocês é de paz, mesmo que vocês tenham a mente cauterizada muitas vezes, mas o meu pensamento para vocês é de mudança, é de transformação, é de uma vida nova. Aleluia. Uma natureza transformada. A mudança de natureza é aquele momento que não é querer pecar e não poder. Mudança de natureza não é querer pecar, mas não pode. Se eu tivesse aquela oportunidade. Mas o que vai acontecer? Se eu tivesse a oportunidade disso, daquilo. Falando no sentido de pecar. A natureza transformada não é querer pecar e não poder. Mas a natureza transformada é poder pecar e não querer pecar. É aquilo que aconteceu com José.
tinha toda a oportunidade de pecar, mas ele escolheu não querer pecar. E nós precisamos ser puros, ser crentes verdadeiros, porque Jesus está vindo aí buscar a sua igreja. E que eu e você possamos fazer parte desta igreja, a cada dia estar em processo de transformação, tendo uma mudança de natureza, tendo aquilo que o velho homem já ficou para trás, ficou. A partir daquele dia que eu tomei a decisão para Cristo, eu estou em processo de transformação, aleluia. É ter a oportunidade de pecar, mas dizer: não, eu preciso ser fiel ao Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor, porque Ele está transformando a minha vida, aleluia. A natureza, a mudança de mentalidade, a natureza transformada, ela foi alterada pelo Espírito Santo do Senhor. E Paulo está dizendo: não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem todos esses processos. A sua mente precisa ser de Cristo, os seus pensamentos precisam estar no céu e no Senhor, para acontecer algo sobrenatural, para que você experimente. Precisa renovação, para que você experimenteis a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Paulo está dizendo: você precisa vencer o mundo, porque você está indo na contramão do mundo. Ele está te pressionando, porque, como diz a palavra, vocês foram tirados do mundo. Quer dizer, vocês foram separados. O lugar de vocês não é mais no mundo. É por isso que o mundo odeia vocês, é por isso que o mundo não aceita vocês. E Paulo está dizendo: vocês foram tirados deste mundo, separados deste mundo. Então, não seja conforme o mundo, mas seja transformado, a sua mente seja de Cristo, para que você experimente qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo diz: se você quer ter experiências com Deus, você precisa vencer o mundo. Se você quer ter uma vida direcionada pelo céu, uma mente direcionada por Cristo e experimentar a vontade de Deus, é nisso que você precisa prestar atenção. É prestar ao Senhor um culto racional, é santificar a sua vida, é servi-lo com fidelidade. Convido você a pôr-se em pé. Esta é uma palavra para você pensar, é para você movimentar a sua mente. A minha mente é de Cristo ou não? Os pensamentos que tenho está baseado no que a palavra do Senhor está dizendo ou não? Porque muitos estão aprisionados, muitos estão doentes, mas estão a partir da sua mente. Deus quer te dar essa libertação. Muitos pensamentos deixam muitas pessoas sem direção, aflitos, angustiados. Mas o Senhor, através dessa palavra, está dizendo: não seja conforme o mundo, mas continue nesse processo de transformação da sua vida e também do vosso entendimento. Por quê? Porque se você está fazendo isso, você vai ter experiências com Deus. Você vai experimentar a vontade de Deus para a sua vida. Por que muitas pessoas não recebem a bênção, não têm experiências com o Senhor? É porque vem para o culto, o corpo está aqui, mas a mente está longe, e o espírito ainda não se comunicou com o céu. Mas Paulo diz: o culto precisa ser racional, corpo, alma, espírito. Você vai ter experiências com Deus quando você se entregar para Ele por completo. Quando você ter essa mentalidade que você precisa orar mais,
mais, jejuar mais, ler mais a palavra para não ser enganado. Aleluia, não viver conforme o padrão do mundo, mas viver conforme a palavra está dizendo para você. Não sendo ouvintes somente, como diz Tiago na sua carta, que não sejamos somente ouvintes, mas também que sejamos praticantes. Porque se ouvimos a palavra e não praticamos, é semelhante a um homem que vai perante o espelho, olha a sua imagem, sai perante o espelho e não lembra mais da sua imagem. É o homem que ouve a palavra e não pratica. É por isso que essa palavra é para você pensar, é para você conversar com o Espírito Santo, não apontar ninguém que está ao seu lado, não apontar ninguém que não está aqui. É você e Deus, é você e Deus. Tem hora que Deus trata, é você e Deus. É por isso que Deus disse para Jeremias: eu quero te revelar algo profundo, mas não é no meio do povo. Eu quero te revelar uma experiência poderosa. É aonde? É na casa do oleiro. Fazer o quê? Você vai ter que descer sozinho. É você e eu. E ele vê obras sendo feitas nas mãos do oleiro. E lá ele tem experiência com o Senhor. É por isso que Jesus diz: ei, quando orar, vai no teu quarto. Não chama uma multidão, mas vai lá no teu quarto, você fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto. Tem momento que é você e Deus, e o momento de pensar é você e Deus. O momento dessa transformação é você e Deus. Às vezes a gente passa pedindo mais pelo marido, mais pela esposa, mais pelos filhos, e esquece de pedir: Jesus, como está a minha vida espiritual perante o Senhor? O assunto aqui é você e Deus. Por quê? Porque no arrebatamento ninguém vai te levar aqui da terra. Ninguém vai te puxar: vem comigo, eu quero salvar você. É você e Deus. No arrebatamento é a sua vida espiritual, como você está vivendo, é que vai dizer: você sobe e você fica. É no arrebatamento em que os salvos vão ouvir o soar da trombeta de Deus e vão ser arrebatados. É para você pensar. Pense nas coisas positivas, pense nas coisas puras. Diga para Deus: Senhor, toma minha mente para o Senhor, lidera a minha mente. Não deixa o inimigo tomar conta da minha mente, Senhor, mas que eu possa pensar, ser direcionado pelo céu, direcionado pelo Senhor, porque o céu pensa coisas boas sobre mim.